Muito obrigada. Bom dia. Good morning. Eu falo pouquinho português. Então, por favor, me permitam falar inglês, porque eu falo um pouco português. A minha esposa é brasileira, então eu até sei falar português e eu falo da próxima vez, ok? É um grande prazer estar aqui e compartilhar com vocês alguns insights e informações sobre a educação vocacional suíça e o nosso sistema de treinamento. Então, a Mônica vem do lado ali de empresas e eu venho do lado educacional. Então, eu trabalho no Instituto Federal da Suíça para o Instituto Nacional de organização de especialistas relacionados ali ao treinamento e institutos vocacionais, é o VET que ele diz. Então, vocês veem a agenda da minha apresentação. Eu vou dar uma visão geral sobre esse sistema duplo, né, o dual da Suíça, focando especificamente na parceria público-privada, no envolvimento das empresas. Mas antes, eu também gostaria de dar a vocês o contexto da Suíça. Como foi falado, não é possível você copiar e colar o sistema, não. É mais para dar uma inspiração para vocês, ou uma filosofia, onde alguns elementos poderiam ser aplicados. Então, a Suíça é tão grande quanto a Áustria em termos de população, temos um pouquinho mais de 8 milhões. O que é especial é que na Suíça nós temos, na verdade, 4 línguas nacionais e 3 regiões culturais diferentes. Então, isso tudo nesse pequeno país. Vocês veem aqui na parte vermelha, 2/3 das pessoas eles falam alemão, né, ou suíço-alemão, como eles dizem. Na parte verde, nós temos aqueles que falam francês, que é mais ou menos 20% das pessoas falando francês, e depois você tem a parte azul, que é a parte italiana, que seria assim 6 a 7%. E também tem a ver com o treinamento educacional e vocacional, você tem diferenças culturais, nessa parte suíça e alemã, tudo é duplo. Então, a empresa e a escola. E do lado francês da Suíça, existe uma cultura diferente, é um pouco mais orientada ali para a escola VET. Em relação a 8 milhões de habitantes, eles são conhecidos ali pelo chocolate, é claro, mas tem umas montanhas também. Nós temos 48 picos, né, mais de 4.000 metros de altura. Nós temos também muitas vacas na Suíça. Mas mais importante que isso, nós temos também uma economia forte. E muito semelhante à Áustria também, nós temos empresas grandes, por exemplo, a Nestlé, a Bobst, né, o Schindler e outros, mas nós também temos as empresas pequenas e médias que são muito importantes para a economia. É, na verdade, a estrutura da economia suíça. Nós temos ali as empresas de porte médio, que têm mais ou menos 50 empregados, e eles formam 60% do desempenho econômico e eles têm 80% de todos os empregados da Suíça. Então, quando nós chegamos ali para o desempenho econômico, seria a chance de ter esse ranking no topo. Então, isso do Fórum Econômico Mundial, esse é o novo de 2017, também a capacidade de inovação. E também a taxa baixa de desemprego na Suíça é bem baixa, um pouquinho mais de 3%. E essa seria a taxa de desemprego. Eu acho que desemprego dos jovens é mais ou menos 6 a 7%, algo assim. E
Nós temos os assuntos econômicos aqui, que sempre fala sobre esse desempenho econômico forte, que também é por causa do sistema educacional e especialmente esse treinamento educacional. Então, esse sistema duplo que discutimos. Na Suíça, mais de 2/3 dos jovens, eles escolhem a educação vocacional, treinamento vocacional, com base na parceria público-privada muito forte. Eu vou voltar a falar nisso depois. E dentro desse sistema, nós temos também um papel importante do meu instituto, do Instituto Federal Suíço, do VET, e aí nós temos ali tudo que tem a ver com o treinamento vocacional, que faz parte da Câmara ali de Assuntos Educacionais e Pesquisa. E na Suíça, isso aqui também é importante, nós temos o Ministério de Educação e de Assuntos Econômicos, isso tudo está integrado em um ministério. Então, nós temos 4 áreas de foco. Nós temos o treinamento básico, que seria o treinamento pedagógico de professores nas escolas VET e também o treinamento pedagógico dos instrutores nas empresas. Nós trabalhamos em conjunto, muito próximos ali com as organizações e as empresas na Suíça, então nós desenvolvemos junto com eles aqueles perfis de competências para as ocupações ou cargos diferentes. Nós temos uma grande área de pesquisa e de treinamento continuado, por exemplo, aqui da Confederação, para treinar os examinadores, né, para todo o país e para todas as profissões. Então, são os avaliadores para esses programas de aprendiz. Certo, então vamos chegar aos principais pontos ali desse sistema duplo de VET. Então, mudando um pouquinho, né, indo da esquerda para a direita, agora é de baixo para cima, viu? Mas é o mesmo esquema. Então, você tem a escola compulsória, que são 11 anos na Suíça, mais 2 anos de pré-escola. Então, nós temos ali as crianças que terminam com 15, 16 anos de idade, e elas têm que escolher, basicamente, entre as 2 opções. Então, uma opção seria a educação geral, que seria o high school, e na Suíça é um pouquinho mais de 20% que escolhe essa via aí de educação geral. E depois eles têm o acesso direto para a universidade. Depois nós temos a outra parte, que seria a mais importante na Suíça. Mais de 2/3 dos jovens, eles escolhem os institutos de aprendiz. E a maior parte desses programas são de acordo com esse programa duplo, né? Então, vocês percebem, 65% dos programas estão ali na empresa e nessa escola VET. E esses programas geralmente duram 3 a 4 anos, e no final, esses jovens, meninos e meninas, eles têm ali esse programa federal de VET, que é reconhecido em toda a Suíça. E depois disso, eles podem trabalhar numa empresa. Então, normalmente, eles têm ali as perspectivas boas, eles podem entrar diretamente na empresa. Se não, eles podem ir diretamente ou depois de uma experiência profissional, eles podem continuar nesse nível terciário. Então, se você continuar ali o estudo, né, você faz o exame federal. Nós chamamos isso de treinamento educacional no nível terciário, né, que é vocacional. E um pouquinho mais complicado, né? Depois de um sistema de aprendiz, você também pode fazer um baccalaureate de aprendiz, que foca ali numa educação geral, e depois você tem acesso geral à Universidade de Ciências Aplicadas.
Vocês vão perceber aqui no nível terciário que você pode ver ali a educação profissional e o treinamento, e a educação acadêmica, que é basicamente do mesmo nível. Então, eu acho que existem até empresas que agora preferem pessoas que saem daquela via educacional do que daquelas que saem da universidade, porque você tem uma orientação mais prática. Então, vocês percebem aqui algumas porcentagens. Em geral, mais de 50% das pessoas na Suíça têm ali esse grau de educação avançada, né? Terceiro grau. E o objetivo na Suíça é você chegar ao nível secundário, pelo menos em 25% das pessoas, pelo menos 25% das pessoas têm um diploma, né? Diploma de high school ou de aprendiz. E isso aqui é apenas para mostrar para vocês que nesse modelo que vocês já viram antes, o que é muito importante seria a permeabilidade do sistema. E então não tem ali um final, né? Final da linha ali para o sistema. E por isso que isso é tão atraente para os jovens. E isso aqui é só um exemplo dessa campanha de promoção do Ministério de Educação para enfatizar essa permeabilidade, para vocês poderem treinar ali nesse nível secundário, ali como um cabeleireiro, e aí no nível terciário você se torna um biólogo. Alguns fatos e números. Não significa muito para vocês, né? 240 mil aprendizes. Na Suíça é um número grande, porque é mais de 2/3 da população, né, de jovens, mas isso é apenas para o nível secundário. E os jovens, eles podem escolher em relação a 230 profissões. E as mais populares são da área comercial, ou, de repente, o assistente de vendas ali, ou o chefe da área de vendas, da área comercial. Então, não é apenas... Você também pode ver ali as profissões diferentes. Aí nós temos ali as escolas vocacionais, que são todas as escolas públicas. E as escolas oferecem ali posições para aprendizes. Então, não é obrigatório para as empresas treinarem, mas 1/3 delas faz isso. Como é que funciona? Como eu disse, você tem ali o VET, que tem o diploma, né, que é mais ou menos 3 a 4 anos, de acordo com a profissão. E depois nós temos a parte teórica, mas normalmente não é em módulos, não são blocos. Na verdade, é uma coisa integrada. Então, 1 a 2 dias por semana, os aprendizes vão para uma escola e aí você tem 3 a 4 dias por semana, eles são treinados ali na empresa mesmo. Isso aqui seria a especificidade da Suíça também. Você tem 1/3 ali de locais de aprendizado, então falamos ali sobre esse sistema duplo, mas nós temos essas ramificações a mais, além do treinamento que é feito na empresa, e isso é organizado ali pelas organizações profissionais. E, no final, os jovens... Eles não apenas adquirem as competências ali de uma empresa, né, do escopo de uma empresa só, as empresas, como eu já disse, são pequenas, então, nessas ramificações, eles aprendem competências, várias competências, né, de várias áreas. Então, se você for um mecânico de automóvel, você trabalha numa garagem da Mercedes, você só pode consertar Mercedes. Mas nessas ramificações, vocês vão ter um escopo maior de competências. Então, vamos trabalhar também, por exemplo, com a BMW e outras marcas, né, por exemplo. Para começar
programa de aprendiz, a pessoa precisa ter um contrato com a empresa. Então, você pode dizer que é um processo comum, né, de se candidatar, eles precisam encontrar a empresa, precisam mandar ali o currículo, né, às vezes eles precisam ali de treinamento prático, né, 3 ou 4 dias dentro da empresa e depois eles assinam um contrato. Eles recebem um salário que é mais ou menos 15 a 20% em média, em relação ao salário de um trabalhador que tem um diploma, né, com 5 anos de experiência, mais ou menos. E, rapidamente, eles são integrados ali no processo de produção. Então, isso aqui é só para mostrar que, na verdade, o sistema de aprendiz na Suíça é um mercado. Nós temos ali das empresas, eles têm posições ali, cargos, e ali existe uma demanda. E nos últimos anos, o mercado estava bem equilibrado. Teve alguns períodos onde era mais difícil, agora está bem equilibrado. Existe um pouquinho ali de brecha ali na tecnologia de informação, nessas áreas profissionais. As empresas, né, que trabalham ali com os jovens. E a questão do Estado é um mercado livre, né? Vamos falar sobre essa parceria público-privada. Essa aqui seria a parte legal, essa colaboração entre em relação à parte de treinamento vocacional. Você tem essa responsabilidade que deve ser do governo, né, dos estados. Nós temos 26 estados na Suíça e as organizações profissionais. Então, as empresas não precisam treinar e, se treinarem as pessoas, precisam colaborar ali com elas. E a confederação também é responsável pelo desenvolvimento do sistema e também para a aprovação das ordenanças, né, pelos perfis das empresas. Depois nós temos ali os estados, né, os cantons, que eles chamam na Suíça, eles que veem a parte vocacional nas escolas, e eles também administram alguns escritórios ali para dar algumas referências ali de carreiras, para ajudar os jovens a acharem empresas e para dar suporte também durante esse programa de aprendiz. E depois, na verdade, o mais importante, o acionista mais importante seria o Estado privado, né? Então, a Suíça, que é representada ali pelas associações profissionais, e essas associações profissionais, elas realmente têm a liderança na definição dos currículos, né, das competências que eles precisam. E é por isso que, no final, os jovens, depois de ter terminado o aprendizado, eles têm as competências de acordo com o mercado de trabalho. E, para as empresas, eles apresentam ali essas abordagens. Então, isso custa muito dinheiro. O sistema que nós vemos aqui, 40%, vocês veem aqui à esquerda, é do lado público. Então, é apenas 10% no nível federal, 30% dos estados, né, os cantons. E, basicamente, nessas escolas vocacionais, pagando os salários dos professores e a infraestrutura. E aqui, a maior parte, né, 60% de todos os custos, acaba sendo no setor privado, das empresas. Então, em relação à infraestrutura, o salário dos instrutores, etc., etc.
Então, as empresas realmente precisam pagar a maior parte do custo no sistema. E vocês percebem aqui o caso na Áustria, que os aprendizes ali estão na maior parte das empresas. Eles fizeram um estudo mostrando ali que existe um retorno sobre o investimento de mais ou menos 8%. Isso em média com relação a todas as profissões. Então as empresas, elas também ganham dinheiro com esse sistema de aprendiz. Isso é bem diferente de acordo com a profissão. Então, vocês percebem aqui, está meio pequeno, né? Mas eu vou explicar. Durante 3 a 4 anos, né, esse treinamento de aprendiz tem essa duração, como eletricista, pintor, carpinteiro. Então, as empresas realmente têm um retorno sobre o investimento, é mais ou menos 50 mil, né, para o programa todo. Depois você tem outras profissões de infraestrutura maior necessária, então a parte de eletrônica, mecânica, né, engenharia eletrônica, mecânica, as empresas acabam perdendo dinheiro quando oferecem esses cursos de aprendiz. E, mesmo assim, eles ainda oferecem esses cargos de aprendiz, porque o dinheiro é um motivo importante, mas não é o único. E o segundo motivo é que, é claro, as empresas podem assegurar também os empregados qualificados, né, depois desse sistema de aprendiz. E como eu disse, a empresa, né, as associações profissionais, eles que têm essa liderança ali ao fazer o currículo. E no ponto de vista legal, as profissões, a cada 5 anos, eles precisam reescrever os manuais ali de treinamento. Eles podem fazer também a cada 2 ou 3 anos, né, quando você tem uma profissão que muda rapidamente, um ambiente que muda rapidamente, mas no máximo eles precisam fazer depois de 5 anos a atualização. Também temos 2 outros motivos. Você tem na Suíça também uma questão de reputação. Então, se a empresa, especialmente uma empresa pequena, eles podem colocar um adesivo ali na porta de entrada, dizendo, eu sou uma empresa que dá treinamento. E, por exemplo, você tem um padeiro ali no vilarejo, né? E ele também tem orgulho de dizer que ele treina os jovens. E, é claro, também é uma tradição na Suíça, né? Então, isso já cresce há muitas décadas e essa mentalidade foi transmitida de geração a geração. Então, para resumir, o sistema ali de treinamento vocacional da Suíça deve ser ou é, né, uma situação ganha-ganha-ganha para os indivíduos, para as empresas e também para a sociedade como um todo. Eu mencionei, eu acho que a maior parte dos pontos, eu não quero entrar nos detalhes. E eu acho também que isso aqui são os principais pontos do nosso sistema VET de sucesso, né? Então, essa parceria público-privada, nós temos a orientação do mercado de trabalho, que as empresas precisam definir, né, o conteúdo de treinamento, a custo-eficiência e também a permeabilidade, né, que não é ali o final da linha, né, não é uma educação de segunda classe, não, é o início e pode ser uma carreira profissional excelente. Na minha opinião, também é importante ter um instituto nacional que lida com esse tipo de questão, fazendo pesquisa também, e com a tradição, né, ou com a promoção para atingir isso e uma boa reputação ali e aceitação na sociedade. Aqui são algumas informações apenas. Se vocês quiserem mais informações, nós publicamos um livro sobre esse treinamento educacional e vocacional e
Também participamos de feiras de tendências mundiais. E também tem um programa de treinamento em junho do ano que vem, focado nesse VET duplo. Isso será feito em junho, logo depois do Congresso VET Internacional em Winterthur, que vai ser entre 6 e 8 de junho do ano que vem. E eu gostaria de terminar com essa citação, que é importante, que reflete muito bem a filosofia desse sistema duplo. Muito obrigado pela atenção.